Aleluia. Graças a Deus pela sua palavra, que é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém? Eu creio que Deus está realizando algo tremendo nesse lugar. Quantos podem crer comigo? Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas. Nós iremos falar um pouco essa noite aos irmãos por alguns minutos a respeito de algo tremendamente importante. Tenho certeza que é importante para nós, foi importante no passado, é importante no presente. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que ela é ensinamento para as nossas vidas. Amém, irmãos? E de sorte que esse livro não é um livro de história, é um livro que faz história. Amém? Aleluia! Faz história na nossa vida quando nós realmente obedecemos essa palavra. Abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Apenas um versículo para que nós possamos dar introdução àquilo que o Senhor quer falar no nosso coração essa noite. Mas deixe sua Bíblia aberta em 1 Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29. Capítulo 28, versículo 2 diz assim a palavra do nosso Deus: E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e meu povo, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Feche os seus olhos. Pai Celestial, nós queremos tão somente ouvir a Tua voz. Pai, se nós viemos aqui essa noite, não foi por acaso. Se o Senhor nos trouxe aqui foi porque o Senhor tem algo a falar no nosso coração. Eu sei, Pai, que nós não viemos aqui por causa de familiares que estão internados aqui. Não viemos aqui para agradar o coração de outras pessoas ou um convite, mas todos aqueles que entraram nesse lugar foram trazidos pelo Teu Espírito Santo. Pai, agora fala o nosso coração de uma maneira simples, mais profunda, para que possamos compreender verdades tão importantes para a nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz amém. O tema que Deus colocou no meu coração essa noite é o seguinte: como construir uma casa para Deus. Eu quero repetir: como construir uma casa para Deus. É interessante que eu quero declarar isso: a palavra do Senhor se renova a cada dia. Amém? Eu sabia que tinha pregado alguma coisa a respeito desse assunto, né, pelo menos parecido com esse tema, há algum tempo atrás. Mas Deus me levou a esse livro de 1 Crônicas, e eu comecei a ler esses 2 capítulos, e o Senhor começou a falar comigo. E ao terminar hoje de escrever isso que eu vou compartilhar com os irmãos, eu falei: eu vou achar essa pregação. Eu abri os meus arquivos no meu computador e tem lá, está assim: construindo o templo de Deus. Basicamente semelhante a isso que nós vamos falar aos irmãos em termos de tema. Mas quando eu comparei as 2 mensagens, eu pude ver que são coisas completamente diferentes. A palavra do Senhor se renova a cada dia. Amém? Aleluia. Davi, o grande rei de Israel. Na verdade, se você for para Israel hoje e perguntar a qualquer israelita quem foi o maior de todos os reis que Israel já teve, a resposta será uma só. A resposta será: o maior rei que nós tivemos se chamou Davi. Davi, o homem que Deus escolheu, embora toda a sua imperfeição, o homem que Deus escolheu para que o seu filho fosse descendente. Jesus, da descendência de Davi. Amém? Então Davi é um grande homem, um homem segundo o coração. E o único lugar na Bíblia que você vê isso: Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, um grande rei. E um dia Davi saiu na sacada do seu palácio, e do lado do seu palácio estava armado a tenda, a mesma tenda que Moisés construiu quando eles saíram do Egito.
E Davi olhou de cima do seu palácio, todo suntuoso, e viu aquela tenda ali armada, do lado do seu palácio, da sua casa. E ele teve o desejo do seu coração de edificar um palácio, uma casa para Deus. Ele não se conformou em olhar para as paredes do seu palácio e ver: eu moro em um palácio tão grande, eu moro em um lugar onde as paredes, os postes ali são de ouro, e o Deus que eu sirvo, meu Deus, habita numa tenda. E Davi então propôs edificar uma casa ao Senhor. E o texto vem falando nesses 2 capítulos a respeito desse ponto. Deus apreciou o desejo de Davi. Deus, de certa maneira, se sentiu feliz, porque no coração de Davi ele tinha o desejo de edificar uma casa para que o seu Deus habitasse nela. E quando eu comecei a observar o texto e perceber o texto, o Espírito Santo me falou: eu também tenho um desejo. Eu tenho um desejo que o meu povo edifique uma casa para mim. Eu sei, e você também sabe, que Deus não habita mais em casas feitas por mãos humanas. Obviamente não é isso. Mas dentro de nós, no nosso espírito, temos que começar a perceber que ele precisa ser algo que agrade o coração de Deus. Amém? Nós não gostamos de morar em um lugar onde as coisas estão bagunçadas, onde as coisas estão, de certa maneira, envelhecidas. Nós temos sempre a alegria quando podemos trocar os móveis da nossa casa, não é assim? Quando a gente consegue trocar os móveis, a gente fala: nossa, consegui, comprei um sofá novo, comprei uma geladeira nova, comprei uma cama nova. Nós nos alegramos com isso. Deus tem uma alegria quando Ele encontra pessoas que têm o desejo de tornar o lugar da sua habitação um lugar melhor. Amém? Como construir uma casa para Deus? E obviamente, eu agora estou falando da nossa vida. Amém? E Davi, nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 28, capítulo 29, ele começa a mostrar alguns passos que ele tomou em relação à casa do Senhor e que nós precisamos tomar em relação à casa do Senhor, que é o nosso espírito. Amém? Como construir uma casa para Deus? Capítulo de número 28, versículo de número 2 diz assim: parte B: e em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca da aliança. Davi desejou construir um local para a habitação de Deus. Amém? Eu e você, essa noite, precisamos entender uma coisa muito importante. Quando Deus olha do céu a nossa vida, Ele quer encontrar algo que Ele encontrou no coração de Davi. Porque se eu perguntar aqui, se nós queremos edificar uma casa para Deus, todos nós vamos levantar a mão. Mas a verdade é que Deus encontrou no coração de Davi o desejo. O desejo é algo, e a primeiro lugar, o primeiro ponto. Se eu e você queremos edificar uma casa para Deus na nossa vida, nós precisamos ter o desejo de edificar essa casa dentro de nós. Amém? Tem pessoas que não têm esse desejo e por consequência não vão edificar, porque tudo em nós nasce de um desejo. Todos os nossos movimentos, todo o nosso empenho, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós almejamos, nasce em nós a partir de um desejo. E você e eu precisamos ter o desejo de edificar uma morada para Deus em nós. Amém?
Esse é o primeiro ponto. Porque infelizmente muitas vezes temos pessoas que não entendem isso, querem que Deus habite em suas vidas, mas não querem, ou melhor, não têm o desejo de edificar um lugar para a sua morada. Eu disse no início que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele não faz. Mas Ele também não quer habitar em um lugar aonde há sujeira, aonde há bagunça, aonde há coisas fora do lugar, aonde as coisas são feias, são velhas, são inacabadas. Deus quer habitar num lugar lindo. Amém? Assim como Ele habitou no lugar que Davi preparou para Ele, que era um lugar maravilhoso, era um templo fantástico, era algo tremendo. Mas o que motivou Davi foi o desejo. O que me motiva e o que me motiva a construir uma casa para Deus dentro de nós precisa, em primeiro lugar, ser o desejo. Amém? Você tem o desejo de construir uma casa para Deus na sua vida? Você realmente tem esse desejo? Davi declara aos seus irmãos: o meu coração, em meu coração, propus edificar uma casa. O primeiro passo para se edificar uma casa para o Senhor, então, é o desejo. Diga comigo: o primeiro passo para eu edificar uma casa para Deus na minha vida é o desejo. Amém? Dentro desse contexto, nós sabemos que a história, a Bíblia diz que Davi não pôde construir e edificar por causa que ele tinha mãos de sangue. Deus não podia aceitar que Davi construísse, porque Davi era um homem de guerra e as suas mãos eram mãos de sangue. E a Bíblia diz que então Salomão veio a edificar, a construir. Mas no versículo 10 do capítulo 28, Davi dá uma orientação a Salomão. E essa é a orientação das nossas vidas também, se nós desejamos construir uma casa para Deus. Versículo 10, Davi falando ao seu filho Salomão, que ainda era um jovenzinho, ele diz: olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para santuário, esforça-te e faze a obra. Segundo passo para nós edificarmos uma casa para Deus em nossa vida se chama esforço. As coisas não acontecem por acontecer, e não é fácil a nós edificarmos uma casa para Deus em nós, porque nós ainda estamos no mundo, nós vivemos nesse mundo e muitas vezes somos influenciados por ele. Precisa haver um esforço da nossa parte. Se nós queremos edificar uma morada para Deus em nós, eu e você precisamos nos esforçar, precisamos seguir o conselho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, deu ao seu filho, e foi o homem mais sábio de todos os tempos, Salomão. Salomão, esforça-te. Nada é fácil, irmão. Construir uma casa para Deus não é fácil, é por isso que a maioria não quer e nem tem desejo, porque há um preço a ser pago, há algo que precisa ser feito, e muitas vezes nós entramos no nosso comodismo e na nossa zona de conforto, e nós achamos: eu faço parte da igreja, eu vou à igreja, está bom ou não está bom? Por quê? Porque Deus não está no meio de um lugar de quatro paredes, Deus habita em nós. Amém? Sua casa sou eu e você, nós somos a morada de Deus, e precisamos compreender isso, e precisamos entender que construir uma casa para Ele em nós demanda muito esforço da minha parte e da sua parte, porque muitas vezes temos que deixar as coisas, temos que mudar de lugar as coisas, temos que tirar aquilo que não agrada ao Senhor da nossa vida e colocar para fora, mas aquilo nos agrada, aquilo nos faz bem, aquilo me faz sentir de certa maneira realizado, mas aquilo não agrada ao Senhor. E precisamos então nos esforçar
Eu gosto muito do livro de Josué, porque ali Deus fala com Josué de uma forma bastante interessante. No primeiro capítulo, ele repete uma palavrinha quase 7 vezes. 7 vezes Deus fala: Josué, esforça-te, esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te. Ou seja, para que eu e você possamos edificar uma casa para Deus, é necessário nosso esforço. Amém? Não é sentar no banco de igreja, numa cadeira, domingo após domingo. Não é simplesmente ler um pouco da Bíblia diariamente, ter a vida devocional. Isso é importante, não me entenda mal. São coisas importantes da nossa vida. Mas edificar uma casa para Deus, que somos nós, uma morada para o Senhor habitar em nós, de maneira que Ele se agrade, isso demanda esforço da minha parte, demanda esforço da sua parte. Nós precisamos nos esforçar. Amém? 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 Eu costumo dizer assim: olha, irmão, a única coisa no reino de Deus que é gratuita é a salvação. O resto tudo tem preço. Edificar uma casa para o Senhor em nós custa esforço da nossa parte, custa esforço da sua parte, e nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Interessante observar esse lugar. Não era muito grande na realidade, tinha aproximadamente 14 metros de comprimento, mais ou menos 9 de largura por 13 de altura, ou o contrário, não me lembro, acho que então 9 de altura e 13 de comprimento, alguma coisa assim, pouco, não importa. Não era muito grande, mas era algo tremendo, era algo fantástico, fabuloso. E Davi, então, ele não tinha, obviamente, a noção de como isso seria. E quando ele se propôs a fazer, Deus se manifestou a ele. Interessante observar que Deus deu a planta. Se você ler a sua Bíblia, você vai perceber que Deus deu a planta daquilo que ele queria que Davi fizesse. Em outras palavras, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Se você ler a sua Bíblia comigo agora, capítulo 28, verso 11 e 12, diz assim: olha, e deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também a casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmeras ao Senhor, para os tesouros da casa do Senhor, e para os tesouros das coisas sagradas. Davi tinha recebido de Deus. Era como se Deus entregasse a Davi a planta, fisicamente. E Davi, então, passou essa planta a Salomão. Salomão, é desse jeito. Para eu e você construirmos uma casa para Deus, precisa haver uma planta, precisa haver um padrão a ser seguido. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Esse tem sido o problema da igreja. Nós achamos que adorar de qualquer forma, vir na igreja de qualquer forma, viver a vida cristã de qualquer forma, não é assim. Se eu quero edificar uma casa para a morada de Deus na minha vida, imagine o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, aquele que criou todas as coisas. A Bíblia diz que Ele sustenta com a palma da sua mão. Todas as coisas Deus a tem na palma da sua mão. Ele resolve morar em mim e em você. Irmão, a habitação de Deus em nós não pode ser feita de qualquer forma. Eu não posso viver a vida de qualquer jeito e fazer como eu acho que está certo. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito dos homens, é do jeito que precisa ser, de um único jeito, o jeito de Deus.
porque se não for do jeito de Deus, Ele não recebe. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender isso, porque nós estamos aqui na igreja do Senhor, louvando o Senhor, bendizendo o Senhor, mas se não for do jeito que Ele estabelece, Ele não recebe. Foi assim com Caim, e é assim com todos os homens. Certa vez o pastor foi pregar na nossa igreja, e ele contando a história, que muitas vezes nós fazemos tortas de limão, e mandamos tortas de limão para Deus, como quem está dizendo assim: olha Senhor, eu estou fazendo para ti, estou louvando o Senhor, torta de limão, e um dia nós vamos chegar no céu: Senhor, o Senhor gostou das tortas de limão que eu mandei para ti? E Deus vai olhar para o meu filho: eu não gosto de torta de limão. Não resolve. Temos que dar a Deus aquilo que Ele quer. Amém? Não aquilo que nós achamos, não aquilo que nós queremos. Edificar uma casa para Deus, construir uma casa para Deus em nós, tem que ter uma forma, um jeito. Assim como Ele deu a planta a Davi, Ele nos dá uma planta hoje. Qual é a planta que Deus nos dá? A sua palavra. Amém? É a sua palavra que é a planta. Se eu não fizer conforme a sua palavra, esse templo que nós temos que edificar na morada de Deus em nós, não vai ser do jeito que Deus quer. E se não é do jeito que Deus quer, Ele não habita nesse tempo. Percebe? Se não for do jeito que Deus quer, por mais que seja lindo, por mais que seja bonito, por mais que seja agradável, se não for do seu jeito, Ele não habita. Temos que ter a planta. Diga comigo assim: terceiro passo, para eu construir a casa de Deus na minha vida, é ter a planta. Amém, queridos? Em nome de Jesus, é ter a planta. E Davi continua, ele continua falando a Salomão e continua nos ensinando também. E Davi disse assim, capítulo 28, verso 20. Davi agora fala a Salomão: Salomão, disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra, e não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço na casa do Senhor. O quarto passo para nós edificarmos uma casa de Deus na nossa vida é não ter medo. Nós temos medo. Sabe qual é o medo da igreja, do povo? É achar que Deus vai nos punir, é achar que Deus vai tirar aquilo que nós muitas vezes gostamos, é achar que Deus, porque essa imagem que nós temos de Deus, muitas vezes que isso foi incutido na nossa mente, que Deus é aquele Deus que pune, é aquele Deus que está ali com aquela situação de te jogar para o inferno, que você não é assim. Não é assim. Nós podemos fazer e nos entregar ao Senhor de uma forma completa, sem temor, sem medo. Não importa o que Deus te mande fazer, não tenha medo de fazer. Faça o que Deus manda você fazer, não tenha medo de fazer. Por quê? Porque assim como ele foi com Salomão, assim como ele foi com Davi, ele será também comigo e será contigo. Amém? Não tenha medo de deixar tudo que precisa ser deixado para que esse templo seja edificado na sua vida. Não tenha medo de dar tudo aquilo que precisa ser dado para que esse templo seja edificado na sua vida. Não tenha medo de deixar tudo aquilo que precisa ser deixado para que esse templo seja edificado na sua vida. Não tenha medo, porque o Senhor estará conosco. Amém? Quando eu proponho construir uma casa de Deus na minha vida, tudo aquilo que eu deixar será restituído pelo Senhor. E Ele diz com dupla honra: tua glória. Amém. Aquilo que muitas vezes eu
e você achamos que tem muito valor para nós. Quando nós não temos medo de entregar a Deus, Ele nos restitui muito mais. Muito mais. A Bíblia diz 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ele é um Deus de abundância. Amém. Diga comigo para que eu possa edificar uma casa para Deus. Eu preciso não ter medo. Amém, irmãos? A habitação de Deus na terra sou eu e você. Esse lugar que Deus habita em nós é um lugar que tem que ser construído por nós. Amém? Ele tem que ser ornamentado por nós. Ele tem que ser um lugar agradável, onde Deus se sinta bem em estar. Porque assim como eu e você não gostamos de estar num lugar qualquer, Deus também. Nós muitas vezes achamos que Deus, o que é Deus, Ele perdoa tudo, Ele aceita tudo. Ele é Deus, é para Deus, né? Muitas vezes nós não fazemos como devemos fazer e ainda damos desculpa. É para Deus, então Deus, estou dando para o melhor, o meu melhor para Deus, Deus aceita. Deus não aceita se não for do jeito dele. Amém? Amém. Quinto passo para eu construir uma casa para Deus na minha vida, ainda está no versículo de número 20, capítulo 28, verso 20, não, ou melhor, capítulo 28, verso 11 e 12. Diz assim: olha, pois agora, porque o Senhor escolheu para edificar uma casa para o santuário, e esforça que faz a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho. Deixa eu ver. Desculpe, irmãos. Isso, é esse mesmo. 28, 11 e 12. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre, com as suas casas e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também a casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha, a saber, dos atos da casa do Senhor, e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa do Senhor, e para os tesouros das coisas sagradas. Quinto item, para nós construirmos uma casa de Deus na nossa vida, se chama sabedoria. Amém? Temos que usar de sabedoria, não apenas do conhecimento que adquirimos, porque existe uma grande diferença entre eu ter conhecimento e eu ter sabedoria. Infelizmente, muitos têm conhecimento e poucos têm sabedoria, porque a sabedoria que importa é aquela que vem do alto. Amém? A sabedoria que importa é aquela que eu recebo de Deus. Davi estava dando a Salomão aquilo que ele recebe de Deus. Amados, para eu construir uma casa para Deus na minha vida, eu preciso ser sábio, eu preciso saber discernir as coisas, eu preciso saber entender aquilo que realmente o Senhor quer, aquilo que realmente Ele está mandando eu fazer e aquilo que eu preciso fazer. Amém? Sabedoria é o quinto item para nós edificarmos uma casa na nossa vida, para a habitação de Deus. Diga comigo assim: para eu edificar uma casa para Deus, eu preciso de sabedoria. Amém? Sabedoria. O outro passo está no versículo 20, capítulo 29, versículo 1, que diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é um palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Sexto passo para eu construir uma casa de Deus na minha vida é reconhecer a importância dela. Amém? Irmãos, eu acabei de dizer que nós precisamos reconhecer o Deus que segura o universo em suas mãos, o Deus que criou todas as coisas,
aquele que é maior, Ele quer habitar em você. E eu preciso reconhecer que isso é importante. Eu preciso dar importância e valor a essa casa da minha vida. Não é algo simples, não é algo qualquer, tem muito valor isso na nossa vida. Eu preciso ter esse sentimento e preciso ter esse conhecimento, esse raciocínio de reconhecer a importância disso em mim. Porque se eu não acho importante, eu não faço. Se eu não acho importante, eu não me empenho. Nós só fazemos algo que achamos importante para nós. Essa é a realidade. E a obra de Deus, ou a casa de Deus, na minha e na sua vida, precisa ser importante. Amém? Eu preciso reconhecer que essa habitação de Deus na minha vida é extremamente importante. Você precisa reconhecer que a habitação de Deus na sua vida é tremendamente importante. Amém? Diga comigo assim, para eu fazer